Sim, a adrenoleucotrofia é uma doença genética em todos os casos, 100% dos casos, e ela é genética justamente porque ela é causada originalmente por uma alteração no material genético da pessoa. Alteração essa que vem herdada quase sempre do lado da mãe. Por que do lado da mãe? Porque o gene que está alterado, levando ultimamente a essa doença, ele se localiza no 23º par de cromossomos, que é o par dos cromossomos sexuais. Especificamente, nós temos o cromossomo X e o Y, e este gene se localiza dentro de um pedacinho do cromossomo X. E aí, então, o homem, todo homem, tem um único cromossomo X e um cromossomo Y que faz dele homem. Este cromossomo Y, obviamente, veio herdado do seu pai, que era, claro, homem também. Portanto, o cromossomo X de um homem veio obrigatoriamente herdado da sua mãe. No caso da mulher, ela tem 2 cromossomos X e não tem o Y. Então, ela tem 2 cópias deste gene. Uma cópia veio herdada do seu pai e uma cópia veio herdada da sua mãe. Quando o homem tem uma alteração neste gene, como no homem é um único gene, se esse gene não produz a proteína que ele deve produzir, vai desencadear essa doença. Na mulher, como ela tem 2 cópias desse gene, mesmo que ela tenha uma cópia alterada, a outra ainda produz essa proteína. Então, muitas vezes as mulheres que têm uma cópia alterada não desenvolvem nenhum sinal e sintoma durante a vida. E às vezes desenvolvem alguns sinais e sintomas, mas geralmente bem mais leve do que os homens. Porque o homem, quando tem alteração, não produz praticamente nada da proteína. A mulher, quando tem alteração, produz pelo menos um pouco da proteína. Então, em geral, mulheres são chamadas de portadoras assintomáticas e os homens são afetados pela falta dessa proteína. Dentro de cada célula do nosso corpo, nós temos trilhões de células no corpo. Dentro de cada uma, nós temos 23 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos dentro de todas as células, praticamente todas as células do nosso corpo, menos as hemácias. Por que pares? Porque um de cada par vem do óvulo, um de cada par vem do espermatozoide. Nós temos uma mistura do material genético do pai e da mãe, né? Por que 23 é uma pergunta que não tem resposta, né? A natureza dividiu o nosso material genético em 23 pacotes. Podia ser 24, 25 ou 22. Desses 23, 22 são, digamos assim, iguais entre o homem e a mulher. Ou seja, quase tudo, na verdade, é igual entre o homem e a mulher. Não tem diferença de sexo. Mas o último par é o que diferencia geneticamente, é claro, o homem da mulher, porque a mulher tem neste par 2 cromossomos iguais, que tem um formato de X e por isso são chamados de cromossomos X, só por isso. Já o homem, ele tem 2 cromossomos diferentes nesse último par. Ele tem o próprio X, que herdou da sua mãe, mas ele tem um outro cromossomo bem menor, diferente, com outros genes, chamado Y, que veio do seu pai. Essa é a principal, a única diferença do ponto de vista genético, mas grande diferença entre o homem e a mulher. Então, se uma doença é causada por uma alteração em qualquer um dos 22 pares, que é igual entre o homem e a mulher, bom, a herança dessa doença e a manifestação, a princípio, não muda muito se for um homem ou se for uma mulher. Pouco importa se é um homem ou uma mulher. Agora, se a doença genética é causada por uma alteração dentro de um gene que está ou no cromossomo X ou no cromossomo Y, aí tem uma importância fundamental se esta doença está afetando um homem ou uma mulher. Basicamente, em palavras simples, seria isso. Eu falei que nas mulheres, em geral, é mais leve, mas você tem toda a razão. Mesmo entre os homens, existem, no mínimo, 2 tipos bem diferentes de manifestação em pessoas que têm a mesma alteração genética.
não só, obviamente, o mesmo gene alterado, mas agora estou me referindo à mesma mutação no mesmo gene. Por exemplo, 2 irmãos ou 2 primos que têm ambos a mesma alteração genética da família, um pode ter uma forma bastante severa dessa doença, chamada tipicamente adrenoleucodistrofia, que se manifesta nos primeiros anos de vida e é bastante grave, e outro da mesma família pode ter uma forma que não se manifesta na infância, se manifesta no adulto jovem, com um quadro clínico até um pouco diferente, com um tipo de uma paralisia em geral nas pernas, que também é complicado, mas se formos comparar gravidades, é muito menos grave do que a forma infantil. Acontece que a medicina até hoje não sabe por que algumas pessoas desenvolvem uma forma e outras na mesma família desenvolvem outra forma. Há hipóteses. As hipóteses vão no campo da própria genética, de que poderia talvez haver outros genes que influenciam a ação deste primeiro e mais famoso e reconhecido no cromossomo X. E aí, dependendo da característica dos outros genes em 2 irmãos, por exemplo, um poderia vir a desenvolver a forma mais grave e outro a forma mais leve. Também há hipótese de que haja alguma alteração influenciada pelo meio ambiente, que essas 2 pessoas, esses 2 irmãos ou primos vivem. Talvez o meio ambiente detone a deterioração da proteína de forma mais severa em um do que em outro, baseado no tipo de vida, no estilo de vida que eles têm. Mas isso é no campo das hipóteses a ser comprovado ainda. E olha que há muitos anos os pesquisadores já tentam responder essa pergunta. E até hoje ainda não temos algo concreto, mas essa informação virá certamente nos próximos anos e é importante entender se alguém vai desenvolver a forma gravíssima, se é que eu posso chamar assim dessa doença, ou a forma grave. Todos os nossos genes, eles são responsáveis pela produção de proteína. Então, esse gene ABCD1 também é responsável pela produção de uma proteína. E essa proteína, ela é muito importante no mecanismo complexo de transmissão do impulso nervoso. É uma das coisas mais complexas que existem no nosso organismo, é o nosso cérebro, né? E obviamente a medula espinhal e os nervos, que fazem parte de um conjunto, de uma rede de comunicação extremamente complexa e intrincada, que inclusive recapada, como se fossem fios elétricos, recapados por membranas chamada mielina e outras membranas mais. Cada uma dessas estruturas é composta por dezenas de proteínas. E a proteína ABCD é uma delas que tem um papel muito importante nessa estruturação do sistema nervoso periférico do indivíduo. De modo que se você tem uma mutação desse gene, não produz essa proteína de maneira adequada e aí começa a haver um acúmulo dessas substâncias dentro do organismo, em especial no cérebro e em especial numa parte do cérebro que nós chamamos de substância branca. Daí o nome leuco, da palavra adrenoleucodistrofia. Leuco quer dizer branco. Então, é uma distrofia, que quer dizer uma alteração, né, na substância branca do cérebro, que envolve também a glândula suprarrenal. Então, é um envolvimento amplo do organismo e não só em um lugar específico. Esse é o problema da gravidade dessa doença. Eu sei, a vida não para.